Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vem comigo ler Bíblia, povo querido, aleluia, Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você for ver esse vídeo. Seja tocado pela verdade da palavra, a verdade que liberta, a palavra santa do Senhor Jesus. Seguindo a nossa leitura diária, nós estamos no capítulo 4 de João, no dia de hoje. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você vá lá, se inscreva. @Josimere de Souza 6227. Se inscreve no canal, seja inscrito e compartilhe essa palavra santa do Senhor com todas as pessoas que você acha que tem o coração, aberto para a palavra do Senhor, aquelas que necessitam, todas necessitam da palavra do Senhor. Amém, queridos? Amigos, parentes, aqueles que talvez por um motivo ou outro olhou para o homem e parou na caminhada, ajude com a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela renova nossas forças para caminharmos uma milha a mais, irmãos. Então, envie para essa pessoa. Não esqueça de deixar o seu like. Agora você está assistindo seu vídeo, já deixa o seu like para que o YouTube entenda e mande essa palavra para mais pessoas possíveis, tá certo? Já quero agradecer a todos que têm ajudado o canal, essa palavra a chegar dentro dos lares. Muitas pessoas estão nos escrevendo e para a honra e a glória do Senhor, eu sou grata a Deus. Sou grata a Deus porque não é do alto que se começa, é de baixo que se começa. E não que eu almeje o alto, eu almejo no todo o meu coração. É que essa palavra santa, genuína, verdadeira, encontre guarida no máximo de corações possíveis. E hoje, com o digital, é uma chance muito grande de nós alcançarmos muitas pessoas que estão sempre com o celular na mão, Abre ali e veja a verdadeira palavra do Senhor. Amém? Nos ajude, seja um missionário, enviando essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Tá certo, queridos? A generosidade devolve. Tudo que fizemos de bem para alguém que está em aflição, quando nós estivermos aflitos, o Senhor vai nos recompensar. Amém, queridos? Capítulo 4 de João, Evangelho de João, seguindo a nossa leitura de hoje, que diz assim: a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se para outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário outra vez atravessar a província de Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Aleluia, Jesus. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como podes, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu soubesses quem conversa contigo, tu pedirias água para ele, e ele te daria. Era isso que ele estava dizendo. Se tu soubesse quem fala contigo, hoje tu pedirias água e eu te daria. Aí ela responde no versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, se tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e ao seu gado? Afirmou-lhe Jesus:
Quem beber desta água, torna a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que bebe dessa fonte de Jesus Cristo, bebe de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra, irmãos. Eu sinto a glória de Deus nessa leitura. Maravilha, Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda estava no terreno, né? Ela ainda achava que era aquela água do poço do Jacó mesmo que o Senhor Jesus se referia. Mas aí então ele fala um pouquinho mais com ela. Olha só no versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher. Não. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Olha as estratégias, né, que Jesus usava, irmãos. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus conhece todas as coisas. Lembra da palavra que está lá em Salmo 139, 7? Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Né? Se diz a palavra que a sua presença preenche toda a terra. Oh, aleluia. Então, nada que acontece nessa terra, irmão, fica sem ser exposto aos olhos do nosso mestre, pois ele vê todas as coisas, né? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor usava dessas estratégias. Ele usava dessas estratégias. Então, ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. A sinceridade dessa mulher, irmãos, é extrema. É extrema, é linda e foi a chave. É a grande chave onde tu chama a atenção do mestre para o teu grande milagre. Quando tu entende que tu não consegue mentir para Deus. Diante de Jesus, diante da sua face, diante do Espírito Santo, tu não consegue mentir para Deus. Tem gente aí falhando, pecando, perecendo, porque acredita que consegue mentir para o próprio mestre que vê todas as coisas. E ela, sem muito entendimento, porque até então ela achava que era da água do poço de Jacó que estavam falando, ela disse: Senhor, ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Por quê? Porque ela entendia, irmãos, que Jesus queria dar da água para ela. E aí ele diz: vai, chama o teu marido. Então ela queria dizer: eu não tenho marido. Se eu tivesse marido, eu não estaria aqui. Eu não estaria passando essa vergonha. A alma dela estava aflita, estava pronta a explodir, né? Porque ela ainda é declarado que tem aqui, ó, no versículo 18, porque 5 maridos já tivestes, e que este agora que tens não é teu marido, e isso dissestes com verdade. Ele sabia da vida dela, e ele não expôs ela a todos, não. Era uma conversa do próprio mestre com a pecadora. Quando ele diz: vai, chama o teu marido, não foi para brincar com o sentimento dela, não, era porque o Senhor estava provando ela. Caso ela falasse a verdade, ali estava a vitória dela. Caso ela tentasse se desculpar e dizer: ah, tá, então eu vou lá chamar, e nunca mais aparecia, ali o Senhor provou a verdade dela. Só que na mesma hora ela disse: eu não tenho marido para chamar. Ou me dás dessa água que vai jorrar para a vida eterna, ou eu não tenho ninguém para vir tomar água comigo. Ali foi um encontro eu costumo sempre dizer que foi o 7º homem da vida dessa mulher, né? Porque 5 maridos e o 6º ainda não é teu, o 7º ali estava encontrando com ela, era a verdade. O Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele 7º homem ali, o próprio Jesus,
veio e trouxe a libertação para aquela mulher, né? Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque se julga, não é o profeta, né? É a profecia. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo ali, até então ela não conhecia ela, ele só sabia que era um judeu e ela era samaritana e nem podiam estar se falando. Então, ela não estava julgando tanto Jesus pelo físico que ela estava vendo ali e nem pela roupa, né? Mas ela sabia que ele era um judeu e ela era uma samaritana. Então, ela não julgou pelo profeta que estava ali falando com ela. Ela julgou pela profecia, sabe por quê? Porque ela sabia que o que Jesus tinha falado era verdade. Que ela estava no sexto homem e que ainda não era dela. Então, ela julgou na hora a profecia, porque a gente entende, irmãos, quando uma profecia vem pra gente, que é o que a gente tem ligado no céu, que é o que a gente tem buscado, a resposta do Senhor. Então, quando vem a resposta, a gente sabe quando é de Deus e quando não é de Deus. Quando está sendo profetizado algo que é de Deus e quando está sendo profetizado algo que o céu nos conhece. Então, se algo vai ser profetizado para nós que está fora do contexto do que o céu nos conhece, a gente já pode julgar. Por quê? Porque a gente entende que não tem nexo. Agora, quando o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco, que nós entendemos, não, eu sou pecador, eu pequei nisso mesmo. Estou pecando nisso mesmo, é verdade. A gente mesmo reconhece que a profecia vem direto do trono da glória, irmãos. Nós temos que cuidar, porque tem muita gente usando o nome do Senhor e está perigoso de confiar, né? Então, olhe para o que tu és com o céu. O céu te conhece? Então, olha para a profecia na hora que for entregue para ti. Olha, a profecia foi entregue assim, assim, assim. Eu realmente estou esperando essa resposta de Deus. Espera, não vai ser hoje nem amanhã, mas no tempo de Deus vai se cumprir. Por quê? Porque tu estavas realmente esperando esse milagre, esperando essa porta abrir, esperando algo acontecer. Agora, se de fato tu não teve essa conversa com o Senhor e alguém vir dizer algo que é sem nexo, deixa na mão de Deus. Não julga o profeta, mas julgue a profecia. Nossos pais adoravam neste monte. No versículo 20, ela continua dizendo. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoravam nesse monte. Samaritanos faziam, né? Os altares lá, os postes ídolos e tudo mais. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me? Aleluia. Senhor Jesus pergunta para ti nesse vídeo, nessa hora que você está assistindo agora. Podes crer-me? Que a hora vem quando nem monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha que profundo isso aqui, irmãos. Se estende até nos dias de hoje. Se estendeu para nós isso. Mulher, podes crer-me? Ele está dizendo aqui, tens que crer em mim. E não será o lugar que vai te honrar. Mas é a tua crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro. Mulher, podes crer-me? Que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ele queria dizer, não importa o lugar que tu vais adorar, importa o Deus que estarás adorando. Precisas adorar naquele que vai morrer na cruz por ti. Ele queria dizer isso, mas ele ainda estava com mais foco em saciar a sede dela e ela crer nele ali, em físico, né? Porque ele estava ali no momento, né? Hoje nós cremos nele sem vê-lo, mas é uma fé. Meu coração, eu tenho tanta fé no meu Jesus, irmãos, que eu creio nele de toda a alma, de todo o espírito, porque uma pessoa que já teve
98% para perder a voz. 6 meses de vida, câncer maligno nas cordas vocais, na tireoide. Estava desenganada pela medicina, irmãos. A médica me deu 6 meses de vida. Eu tinha 24 anos. Mas eu criei na promessa do Senhor. Hoje já estou com 43 anos para a honra e a glória do Senhor. E desde então, tenho passado por tamanhas lutas, por tamanhas provações, mas desta água que eu bebi, irmãos, ela jorra. Eu não consigo me afastar do Senhor, eu não consigo deixar de crer nele de todo o meu coração, ainda que os ventos batem forte contra a minha vida. Eu não consigo deixar de amá-lo, eu não consigo. É impossível deixar de amá-lo, irmãos, porque a sua misericórdia tem me sustentado e ela também é estendida a ti, amém? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, como está aqui no versículo 23. Versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela queria um templo físico para ir lá fazer a expiação do pecado. Ela queria ou subir no monte, ou ir lá no altar, fazer a expiação de pecado, porque era assim que era feito, né? Na lei. Mas aí o Senhor se apresenta para ela e diz, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de coração, não com boca, mas de coração. Não da boca para fora, mas com toda a força da alma, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Crendo que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a porta, Ele é o pão. Aleluia! Oh, Ele é o nosso tudo, irmãos. Seja totalmente dependentes de Jesus e o caminho do céu, da glória, não errarás o caminho. Versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. E eu que falo contigo. Irmãos, ela já conhecia a samaritana, terrinha dos erradinhos, né? Fazia, né? Tava lá no pecado, mas ela já sabia que viria o Cristo. Ela conhecia por certas profecias de Isaías, que era muito lida nessa época. Irmãos, ela já conhecia, só que ela não tinha tido encontro físico com Jesus. Olha como a igreja necessita de algo físico para crer. Aí Jesus se apresenta e diz para ela no versículo 26, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Ele se apresenta, irmãos, Jesus se apresenta para uma samaritana errada. Versículo 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram. Né? Quem vive impregnado na lei se admiraram, né? De que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Ó, quietinhos. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Ó, quando a mulher viu os discípulos chegando, nenhum disse nada do que estava acontecendo. Pegaram a cena ali, os dois conversando, mas ninguém falou nada. Ou que perguntas, ou porque falas com ela, ninguém falou nada. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro na hora, não deu a água para Jesus? Irmãos, é muito interessante isso aqui. Ela não deu água para Jesus, ela não perdeu tempo tirando água para ela não levou o cântaro cheio, ela esqueceu da água e ela saiu saciada, porque olha só, irmãos, quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, ó, a cidade e disse àqueles homens. Meu Deus, irmãos. Uma mulher que tinha vergonha de ir às 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, que aí o sol estava baixo, para pegar água junto com as outras mulheres. Por quê? Porque certamente ela era uma mulher pecaminosa, que andava até muitas vezes com os esposos das outras. Mas o Senhor teve misericórdia daquela alma.
Ele teve misericórdia daquela alma, então ela sai e aí ela já não tem mais a vergonha de estar buscando a água. Naquele horário, que era o horário de sol quente, ninguém estava ali na fonte, mas aí ela já voltou sem o cântaro e foi lá chamar todos os homens da cidade. Ó, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Confessar o seu pecado, irmãos, quebra jugo. Confesse. Gere no seu coração o fruto do arrependimento. Disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come, porque eles estavam fracos, estavam com fome, né? Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Oh, irmãos, é muito forte isso aqui. Olha só, ele se alimenta com salvação de almas, irmãos. Ele estava dizendo para os discípulos que o alimento dele é um pecador se arrependendo. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Ó, eles não entendiam das coisas celestiais, irmãos, que o reino se alimenta quando um pecador se arrepende. O reino se alimenta quando as pessoas, os pecadores, se agregam à verdade e abandonam a mentira, a prática do pecado. Isso alimenta o reino de Deus, alimenta o nosso Cristo, irmãos. Versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Aleluia. Como Ezequias, coma esse rolo. Coma essa palavra, alimente-se de fazer o querer do Senhor. Aleluia. Ame em estar mais e mais perto do Senhor do que perto das trevas. Não sente-se nas rodas dos escarnecedores, mas preserve a sua intimidade com o Senhor a todo tempo. Aleluia, Jesus, eu sinto a presença de Deus. E disse-lhe Jesus: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele estava dizendo: eu não tenho mais tempo, eu preciso ganhar esta mulher, eu preciso ganhar estes homens, eu preciso anunciar. Oh, aleluia, eu não tenho tempo a perder, eu não tenho fome, eu tenho fome de vê-los convertidos, crendo em mim. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para eles, irmãos. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura no seu fruto para a vida eterna, e de sorte que alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aleluia, se nós entender que nós alegramos o Mestre quando um pecador se arrepende, quando nós reconhecemos o nosso pecado e cremos nele de todo o coração, o Senhor, ele alegra, irmãos, nós alegramos o semeador. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha só, irmãos, ele não desfez nada que tinha sido feito antes, mas o que ele estava ensinando era que eles teriam que terminar o que alguém começou. Entende? Hoje nós pregamos, nós anunciamos o Santo Evangelho. Amanhã nossas crianças, sendo instruídas na palavra, continuarão esse grande Evangelho sendo anunciado até o dia da volta do Senhor Jesus. Cremos que não está longe, está muito perto. Então nós não temos mais tempo a perder, irmãos.
Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ó, porque a profecia se cumpre quando é verdadeira, irmãos. Ela sabia quem ela era e os homens também a conheciam. Então o Senhor Jesus falou, a profecia se cumpriu porque era de fato verdadeira, era o nosso mestre, era o próprio Jesus se apresentando a ela. Então muitos vieram e creram. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Jesus com os samaritanos. Aleluia, Jesus! E muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, Jesus, com certeza ali teve muitos mais diálogos, que o Senhor olhava para aqueles homens e diziam, ei, era assim, 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 né, igual Natanael, eu te vi na figueira, igual Felipe, igual muitos, ele chegava e ele é o mestre, ele é o ontem. João mesmo foi o próprio a dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava lá no haja luz, irmãos. Jesus sempre esteve presente em toda a história. Creia nele de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. E passados 2 dias partiu dali para a Galileia. Versículo 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Lembra Caná da Galileia, onde ele realizou o primeiro milagre? Foi para lá que ele voltou. E dirigiu-se a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Ele quis provar, eu não preciso estar impondo as mãos, eu não preciso estar, se tu creres em mim, eu sou Deus de perto, Deus de longe, o Senhor Jesus, o farei, basta tu creres. Por isso eu creio muito na intercessão. Aqueles que me pedem oração, eu creio no meu Jesus, eu digo, Senhor, tu és o Deus de perto, Deus de longe, toca com a tua glória, toca com teu poder. Se queres, Senhor, cura, se queres, liberta, se queres, salva, se queres, santifica, purifica, dá vitória, abre porta, fecha a porta, faz como tu queres, eu sou. Pela misericórdia de Deus, irmãos, com muita fé, uma intercessora no reino de Deus. Seja um intercessor no reino de Deus. E ele disse, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que a hora o seu filho se sentia melhor. Informaram, ontem a hora 7ª, a febre o deixou. Ontem a hora 7ª, a febre o deixou. Se a hora 6ª era meio-dia, foi mais ou menos 1h da tarde, a hora que ele disse pro oficial, vai, que o teu filho vive. Era mais ou menos essa hora. Com isto reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu, e ele e toda a sua casa. Irmãos, é muito interessante isso, porque lá como Paulo também falou com o carcereiro lá, também quando ele creu, foi toda a casa batizado, foi toda a casa salvo. Então, pai de família, mãe,
Creia no Senhor Jesus, traga a sua casa juntamente com essa mesma fé, para que todos venham ser curados. Capítulo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Que capítulo glorioso. Que capítulo maravilhoso. 54 versículos. Em 30 minutos. Que irão edificar a sua fé. Com uma tamanha magnitude. Que a sua fé, se você olhar para este capítulo de João, capítulo 4, você não tem como dizer que não reconhece ele, porque ele é uma fonte a jorrar. Tente conhecê-lo mais, e você não errará o caminho de ter essa intimidade com ele a todo instante, a toda hora. Amém, queridos? Fique com essa palavra, fique com esse capítulo. Amanhã, capítulo 5 de João, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe.